Olá, tudo bem com você? Eu sou o Marcos Mundim e essa é a aula 3 do nosso curso sobre contratos para clínicas de saúde e estética. Na aula passada nós falamos sobre contratos com fornecedores e parceiros e nesta aula nós vamos falar sobre contratos de trabalho, aquele contrato com teu funcionário, beleza? Antes de começar a aula, eu quero renovar o convite para que você me siga no Instagram, marcos.mundim, e também para que você participe do meu grupo no WhatsApp, onde eu vou quase que diariamente te mandar dicas, orientações, coisas que eu vivo no dia a dia com os meus clientes e que eu acredito que possam ser úteis para você também. Então, é um grupo em que ele vai servir para orientação geral. E, como contrapartida, você também vai ter acesso ao meu WhatsApp pessoal e sempre que precisa vai poder falar comigo, ok? Lembrando, não é um grupo aberto, não é aquele grupo que vai ter bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde. É um grupo realmente que vai ter somente essas orientações para vocês. Então fiquem tranquilos que não vai encher a tua caixa de entrada do WhatsApp, beleza? Vamos agora ao que interessa. Quando a gente fala de contrato de trabalho, a gente sabe que isso afeta diretamente o nosso dia a dia, diretamente o nosso negócio. E a ideia aqui é que eu passe para vocês de forma simples, de forma bem direta, como foram as outras aulas também, o que é um contrato de trabalho, quais são os requisitos mínimos e a ideia é que você saia daqui entendendo o mínimo necessário. Óbvio, não tem como em 10, 15, 20 minutos eu esgotar todo o assunto de contrato de trabalho, mas você vai realmente sair daqui entendendo um pouco mais e, obviamente, você vai ter acesso às minhas redes sociais e ao meu WhatsApp para conversar sobre isso sempre que necessário, ok? Em relação ao contrato de trabalho, a primeira coisa que a gente precisa entender é quais são os requisitos que a CLT estabelece para que haja um vínculo de emprego, ou seja, para que você seja obrigado a contratar o colaborador assinando a carteira de trabalho dele, pagando 13º, férias, FGTS, INSS, toda aquela gama de impostos, encargos e despesas extras que nós temos que suportar, mas é a regra do jogo e a gente tem que seguir. A CLT estabelece que para que exista um vínculo de emprego, são necessários 4 requisitos básicos que devem estar presentes ao mesmo tempo, ou seja, tem que existir os 4 para que haja a obrigação de você assinar a carteira de trabalho de alguém. Primeiro requisito é pessoalidade. Então, aquela pessoa vai prestar o serviço para você de forma pessoal e você não vai admitir que outra pessoa substitua ela em qualquer ocasião, ok? É só ela que pode prestar aquele serviço. O outro requisito é a habitualidade, um serviço prestado de forma contínua, não é aquele serviço que a pessoa vai prestar hoje, daqui 2 semanas ela volta, daqui 1 mês ela volta, não, ela tem realmente uma continuidade na prestação de serviço. Terceiro requisito é a onerosidade, ou seja, troca de trabalho por dinheiro, como em qualquer outro contrato, que também no contrato de trabalho existe esse requisito. E, por fim, a subordinação, que é talvez o mais importante dos requisitos, mas é aquele em que o trabalhador vai ser orientado por você. Tudo aquilo que ele vai fazer, como ele vai fazer, quando ele vai fazer, quando ele vai fazer, por que ele vai fazer, é você que determina. Então, as orientações do trabalho são dadas pelo empregador. Então, estando presentes os 4 requisitos, pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação, você obrigatoriamente precisa assinar a carteira de trabalho e você precisa fazer um contrato de trabalho, ok? E aqui eu quero fazer um parênteses. Ao assinar a carteira de trabalho da pessoa, aquilo já é um contrato de trabalho simplificado. Eu não recomendo que você fique só com aquele documentozinho ali. É importante que você tenha um contrato completo de trabalho. Então, normalmente as contabilidades já têm modelos padrão. Algumas usam modelos melhores, outras usam modelos piores. Isso vai variar de acordo com cada escritório de contabilidade, mas eu recomendo que vocês se atentem ao tipo de contrato que está sendo utilizado e verifiquem se ele tem lá os requisitos mínimos, o básico, para que seja um bom contrato de trabalho, ok? Mas, repito, é melhor ter um contrato simples, aquele que o contabilidade te fornece, do que só ter aquele da
carteira de trabalho, ok? Tá bom. Em relação ao contrato de trabalho em si, como qualquer outro contrato, ele é um acordo entre as partes. Você vai fazer um acordo com o funcionário para que ele trabalhe e você o pague, que ele cumpra determinadas regras dentro da tua empresa, ok? Como qualquer outro contrato, é um acordo. E esse acordo pode ser por tempo determinado, em que o empregado é contratado para trabalhar ali por 2, 3 meses, 4 meses, e isso é muito comum em época de final de ano, principalmente, quando aumenta o volume de trabalho, quando aumenta a quantidade de pessoas procurando serviços, e aí você precisa reforçar a tua equipe. Então você pode contratar a pessoa ali por um tempo determinado ali, 3, 4 meses, só para cumprir atender aquele período de maior demanda. E esse é um modo de contrato de trabalho que é exceção, tem que estar previsto no contrato que ele é por prazo determinado. E, caso não haja previsão, vai haver um contrato de trabalho por prazo indeterminado, que é aquele contrato sem prazo para terminar, que é a regra. Você entra e você só sai quando ou você pede para sair ou te mandam embora, mas não tem ali um final determinado para o contrato já, ok? Então essas são as duas modalidades básicas de contratos de trabalho. E, sabendo as modalidades básicas, vamos falar agora de cláusulas que são importantes e que, sem elas, na verdade, nem existe o próprio contrato de trabalho. Você vai falar primeiro sobre salários e benefícios. Olha, estou te contratando para a função X e o teu salário é Y. E os benefícios são vale alimentação, vale transporte, auxílio creche, deixa eu pensar em outro aqui, o plano de saúde, qualquer coisa do tipo. Se você tiver benefícios, você vai colocar no contrato. Olha, esses benefícios aqui fazem parte do teu contrato de trabalho. E isso aqui é vital para que você evite mal-entendido, para que você evite futuros processos trabalhistas. Então, a pessoa tem que entender quanto é o salário, qual é o salário dela, qual é o benefício, o que é salário, porque sobre o salário vai ter FGTS, vai ter 13º, vai ter férias. Sobre os benefícios, não. Então a pessoa tem que entender o que é salário e o que é benefício para que não haja nenhum mal-entendido depois, ok? Você também vai prever no contrato o horário de trabalho que o funcionário deve cumprir. Então você já vai deixar estabelecido ali. Olha, são 8 horas diárias, das 8 da manhã ao meio-dia e depois das 2 às 6 da tarde. Beleza. Ou então não, são 6 horas diárias direto, com 15 minutos de intervalo. Você vai prever isso já no contrato, para que não haja também depois nenhum mal entendido em relação ao que o que foi o acordo de vocês. Lembra? As obrigações que a gente falou lá na primeira aula. Então, a obrigação do funcionário seria cumprir este horário de trabalho. Isso também é importante para que você possa organizar o teu negócio e também para que possa proteger os direitos do próprio trabalhador. Beleza? E você também, em sequência, já estabelecido o salário e o horário de trabalho, você vai estabelecer quais são os deveres e responsabilidades de cada uma das partes. Por exemplo, você vai estabelecer que a função daquele empregado é determinada ali. E nessa função, quais são as atribuições dele? O que ele tem obrigação de fazer? O que ele tem que cumprir diariamente? Você já vai estabelecer no contrato isso aí. Você também vai estabelecer quais são as responsabilidades em relação ao pagamento do salário dele. Até que dia você vai pagar? Até que dia ele tem quanto tempo ele tem para apresentar um atestado médico, por exemplo, para não ter desconto salarial, entre outras coisas. Tudo aquilo que for dever e responsabilidade de ambas as partes, não só do funcionário, mas sua também, você vai estabelecer aqui nessa cláusula, ok? Então, tendo esses 3 requisitos, estabelecendo salário, estabelecendo horário de trabalho, estabelecendo deveres e responsabilidades de ambas as partes, a gente tem um contrato de trabalho completo. Óbvio, tem atividades que você precisa ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de zelo no contrato. Outras, o contrato mais simples já resolve. E isso vai ser caso a caso. A gente vai ter que analisar isso de forma individual. Mas para 90% dos casos, esses 3 requisitos básicos já vão te atender. Então, vamos fazer um exemplo prático aqui. Você está contratando uma recepcionista para a tua clínica. Então você vai ter cláusula. O salário que ela recebe é um salário fixo de R$2.000 mais vale transporte, beleza? Está estabelecido. Que o horário de trabalho dela é das 9 da manhã
às 18, com 1 hora de intervalo de segunda a sexta-feira, e que não há trabalhos nos sábados, estabelecido horário de trabalho, periodicidade. E você também vai estabelecer que os deveres dela são atender telefone, marcar consulta, receber paciente, manter a limpeza básica da recepção, entre outras coisas, ok? E o teu dever é pagar o salário corretamente até o 5º dia útil do mês, sempre orientar de forma tranquila sobre o trabalho, entre outras coisas. Então você vai ter que atender os requisitos básicos de um contrato de trabalho, tudo bem? Não existe grandes segredos no contrato de trabalho. É um contrato relativamente simples, mas deve ser você deve estar bastante atenta em relação a isso, para que você não deixe passar nada, para que não haja uma cláusula genérica que você não está prevendo ali e que vai te prejudicar no futuro, beleza? Concluindo, o contrato de trabalho deve incluir claramente tudo aquilo que o empregado vai fazer e o que você vai dar em troca para ele. Então ele vai trabalhar no horário determinado e cumprir determinadas funções e você vai pagá-lo por isso. Espero que vocês tenham entendido. Realmente é algo muito simples, é algo muito tranquilo, mas que a grande maioria das pessoas não entende corretamente. Espero que você tenha, a partir de agora, esse entendimento, tá bom? Eu te convido novamente para me seguir na rede social, me seguir no Instagram, @marcos.mundim, e para que você possa participar do meu grupo do WhatsApp e eu possa contribuir contigo diariamente, tá bom? Até a aula 4, em que nós vamos falar sobre a gestão de contratos na tua clínica e, obviamente, você vai receber também esta aula pelo e-mail. Até mais!